Glória a Deus, amém? Gostaria de ler um texto que está lá no livro de 1 Reis 17. Primeira Reis 17. 17, a partir do verso 1. Amém? Amém? Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Querite, fronte ao Jordão. Beberás água da torrente, e eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que lhe dê comida. E então se levantou e foi-se a Serepta, e chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, te peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele chamou e disse-lhe: traz-me também um bocado de pão da tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comemos e morreremos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que dissestes, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno, e traz aqui fora, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias. E assim comeram ela e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Até aqui. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, a tua palavra, que ela é poder, ela é viva, ela é eficaz, mais que uma espada de 2 gumes, Senhor, e que ela nesta noite venha, Senhor, de encontro com os nossos corações. E eu te peço, Espírito Santo, que tu nos dê graça nesta noite. Espírito Santo, venha de encontro com cada coração, com cada vida. Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos romper naquilo, Senhor, que tem nos paralisado. Nós queremos que o céu, Senhor, se manifeste ao nosso favor. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da tua graça neste lugar, nós precisamos da tua misericórdia. Eu te peço, Espírito Santo, vem com a tua unção sobre este lugar, quebrando todos os grilhões e todas as fortalezas, Pai, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quero falar nessa noite com você sobre o Deus que provê no tempo de escassez. Nos tempos difíceis, há um Deus provedor, que Ele em todo o tempo tem cuidado das nossas vidas. E ainda que nós possamos não ver aquilo que Deus está fazendo,
Deus está cuidando de nós em todos os momentos da nossa vida. Ele nunca nos desamparou e em todo o tempo Ele esteve presente. Só que muitas vezes nós não conseguimos ver o agir de Deus. E às vezes nós passamos desapercebido por aquilo que Deus está fazendo. A Bíblia fala que Acabe, que ele era um rei mau, e que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que qualquer outro rei da sua época. O que ele podia fazer de mal, ele fez naquela época. Ele se perdeu no meio do caminho. Ele não ouviu a voz de Deus. E ele foi se distanciando da presença do Senhor, fazendo tudo aquilo que não era a vontade de Deus. E deixando com que Satanás usasse ali o seu coração. E ele se perdeu. E quando nós vemos na palavra de Deus, nós vamos vendo vários reis que a Bíblia vai falando que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E nenhum desses reis, eles foram bem-sucedidos naquilo que eles fizeram. E nós vemos que com esse rei não foi diferente. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que ele levantou um altar a Baal. E ali ele adorou outros deuses que não era o Deus de Israel, que não era o único e verdadeiro Deus. Ele adorava outros deuses. Levantou ali altares para adorar aquilo que não agradava a Deus. E nesse tempo, Deus levanta o profeta Elias. E ele dá uma direção para ele, para que ele vá até Acabe, e profetize que durante 3 anos, não haveria chuva, não haveria orvalho, e que viria um tempo de escassez sobre aquele lugar. E depois disso Deus fala para Elias: agora você vai lá para o Querite, porque lá tem uma fonte, e lá você vai ser sustentado pelos corvos. Você vai beber água daquela fonte. Todas as manhãs eu vou mandar os corvos levar para você comida de manhã e à noite. E assim se fez. Todos os dias Deus mandava um corvo para alimentar ele de manhã e à noite. E ele ali bebia água daquela torrente que era próximo do Jordão. E Deus o sustentou durante muito tempo naquele lugar. E quantas vezes Deus tem nos dado direção para nós caminharmos por ela. E às vezes essa fonte seca, às vezes nós caminhamos nessa direção e essa fonte se seca. E aí Deus vem e manda nós irmos fazer outra coisa, ou nos direciona para outro lugar, e muitas vezes nós não queremos obedecer. Às vezes porque ali está confortável, outras vezes porque nós temos medo de Deus não nos suprir, ou às vezes nós falamos: mas será que foi Deus que falou? Agora Deus mandou vir aqui, agora Deus mandou ir para lá, será que é Deus que está falando? Mas será que lá vai ter? Agora todos os dias o corvo vem aqui, traz comida para mim, agora Deus manda eu ir para outro lugar. E às vezes nós não queremos ouvir aquilo que Deus está falando. Às vezes Deus está mostrando o caminho e nós fugimos desse caminho, não ouvimos a voz de Deus, porque nós não queremos nos mover, por conta da comodidade. Mas nós precisamos caminhar, não por aquilo que nós vemos, mas pela revelação de Deus na nossa vida, por aquilo que Deus está falando e para onde Deus está nos mandando ir. A Bíblia diz que Deus manda o profeta ir para Sidom, para a casa de uma viúva. E quando ele chega na casa dessa viúva, ele pede água. E ele também pede pão para ela. E ela responde: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nada. Eu só tenho um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite na botija. Eu vou fazer um bolo. Eu vou comer esse bolo, eu e meu filho. E nós vamos morrer. Nós vamos morrer, porque nós não temos mais nada para comer.
Essa mulher, ela estava profetizando sobre a vida dela e do filho dela. Ela estava profetizando morte. E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós temos profetizado. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca, com aquilo que nós estamos falando sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso futuro, sobre o nosso trabalho. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos e que muitas vezes nós pegamos ali e falamos assim, mas isso não é nada, isso não vai dar, eu não vou conseguir passar um mês, eu não vou conseguir pagar as minhas contas. Nós começamos a profetizar tantas vezes morte sobre as nossas vidas. Nós vemos essa mulher profetizando morte sobre a vida dela e do filho, porque ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Só dava para ela fazer aquele bolo e comer. E ali ela começa a profetizar e decretar morte sobre a sua família. E quantas vezes eu e você, diante das circunstâncias, diante dos problemas difíceis, nós começamos a profetizar coisas ruins, profetizar morte, tristeza, profetizar coisas ruins sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais, sobre os nossos maridos, sobre as nossas esposas. Quantas coisas têm saído da nossa boca? Palavras de morte, não de vida. E o filho dessa mulher, mais tarde, ele veio a morrer. Ele não morreu de fome, mas por aquilo que ela estava profetizando. Mas o profeta estava lá nesse tempo, e essa mulher pôde presenciar o poder sobrenatural de Deus. O filho dela ressuscitou, porque havia um homem de Deus naquele lugar, havia uma voz profética naquele lugar. Nós precisamos ouvir a voz profética que estava perto de nós, que tem nos ensinado, que tem nos orientado, que tem nos dado direções. E quando nós olhamos também para a vida desse profeta humanamente, aquele profeta não poderia fazer nada, mas havia uma unção sobre a vida dele, algo poderoso que ele carregava na vida dele. E essa unção que ele carregava ressuscitou aquele menino, porque ele estava caminhando em obediência. E eu quero te dizer uma coisa, que às vezes nós reclamamos tanto da vida, falamos tanto dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas mazelas, mas Deus, ele não se move pela nossa necessidade, ele se move pela nossa obediência. E às vezes as coisas não estão acontecendo na nossa vida porque nós queremos que Deus se mova pela nossa obediência, porque nós somos coitadinhos, porque nós precisamos. Mas se nós não obedecermos, nós não viveremos o melhor de Deus na nossa vida. Nós não comeremos o melhor dessa terra. Porque Deus se move pela obediência e não pela nossa necessidade. Porque seria muito fácil eu chegar aqui e falar para você, porque Deus vai prover, Deus vai te dar, Deus vai fazer, mas eu não posso te enganar, eu não posso falar isso, porque se nós não nos movermos em obediência, os céus não vão se abrir. Nós precisamos nos mover em obediência, ouvindo a voz do Senhor e caminhar na direção do Senhor, para onde Ele está indo, o que Ele está falando. Não a nossa voz, não a nossa vontade, os nossos medos, porque às vezes nós também nos movemos pelo medo. E nós nos perdemos no meio desse caminho. E muitas vezes você vai ser conduzido a lugares de escassez, a lugares de morte, para que você possa ver o sobrenatural de Deus manifestando naquele lugar, através da sua vida. Eu quero te dizer que você é boca de Deus para manifestar o que está no coração de Deus aqui na terra. Se você estiver caminhando em obediência, onde você chegar, os céus vão se abrir. Se você estiver caminhando em obediência, quando você abrir a sua boca e profetizar, as coisas vão começar a acontecer. Mas nós precisamos caminhar na obediência. O profeta obedeceu, e a glória de Deus se manifestou através da vida dele. Se nós olharmos para esse texto com os nossos olhos naturais, nós vamos dizer, coitado desse profeta.
Deus manda ele lá profetizar que ia ficar 3 anos sem chuva, sem orvalho. E Deus fala para ele: vai lá para o Querite, lá você vai tomar água, e eu vou mandar o corvo lá levar comida para você. E assim se aconteceu, e ele foi ali alimentado pelo corvo. Mas em um determinado momento secou a água daquele lugar. Não tinha mais água. E agora Deus dá outra direção para ele. Ele manda ele para a casa de uma viúva. Mas a viúva era mais pobre do que ele, tinha menos que ele, porque ele estava lá e o corvo estava trazendo todos os dias comida para ele. E agora ele vai para a casa dessa viúva, que não tinha nada. Mas a verdade é que no tempo de escassez, onde todo mundo está perecendo, onde ele estava recebendo uma provisão de Deus, estava todo mundo sofrendo, mas Deus estava cuidando dele. E talvez nesse momento, talvez você olhe também para a circunstância, você olhe ao seu redor e as coisas que estão acontecendo, e você tem visto essa provisão de Deus na sua vida, Deus te abençoando, Deus te sustentando. Talvez não seja como você queria, mas Deus tem te sustentado, Deus tem te abençoado quando muitos não estão sendo. Assim como o povo no deserto, a Bíblia diz que todos os dias, pela manhã, eles colhiam maná. E eles tinham que colher a porção do dia, porque se eles quisessem pegar mais para o outro dia, ia estragar. Era a porção do dia e eles eram alimentados todos os dias, porque todos os dias Deus dava uma provisão para que eles se alimentassem. Porque havia um cuidado de Deus para com o povo. E há um cuidado de Deus com a minha e com a sua vida. E Deus, por que Deus permitiu? Quando o povo sai do Egito, eles saíram de lá ricos. Eles saíram de lá com ouro, com prata, com dinheiro eles saíram de lá. E agora Deus manda eles para o deserto. E Deus, todos os dias, dava um maná para eles. Não era para eles trabalharem, eles até queriam trabalhar, plantar. Mas Deus queria que eles aprendessem a depender de Deus. E é isso a coisa mais difícil no ser humano. Aprender a depender de Deus. Aprender a ouvir o que Deus está falando. E essa dependência nós só vamos ter quando nós entendermos que Deus é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Ele é suficiente para isso. E muitas vezes nós preferimos agir com a força do nosso braço, porque nós queremos ser independentes. E não há nenhum problema em você ter uma dependência financeira. Isso é bênção de Deus na nossa vida. Mas essa dependência precisa continuar. Nós precisamos continuar sendo dependentes de Deus. Porque no momento que nós quisermos ser independentes de Deus, porque nós temos dinheiro, porque nós podemos fazer, porque nós temos uma faculdade, porque nós temos um canudo, porque nós temos um status ou um lugar na sociedade, as coisas não vão dar certo. A nossa independência financeira não pode ser uma independência de Deus. Em todos os momentos nós precisamos depender dele. E nós dependemos dele. Porque ainda que nós possamos ter dinheiro, possamos ter tudo, se Deus decidir em um momento tirar, nós não temos mais nada. E nós dependemos dele. Se ele tirar o nosso fôlego de vida, tudo vai ficar aqui. O nosso dinheiro não compra. Ele não pode comprar um dia de vida. Ele não pode comprar. Mas Deus, ele é o autor e consumador da fé. E ele nos comprou com alto preço naquela cruz. Jesus nos comprou naquela cruz por amor. Deus já havia nos criado e ele vem e nos compra novamente por amor. E muitas vezes nós não queremos depender dele, porque nós achamos que nós podemos todas as coisas. E queremos ser independentes de Deus. E quando nós partimos para este lugar, nós começamos a desobedecer a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, nós nos tornamos rebeldes. E a Bíblia diz que a rebeldia é pior do que pecado de feitiçaria.
E quantas vezes nós temos sido rebeldes, vivendo uma vida de rebelião, nos levantando contra o Senhor e contra a vontade do Senhor. E Ele continua nos amando. E Ele continua nos atraindo para a presença dEle. E Ele continua com seus braços de amor, querendo nos trazer de volta, nos reconciliar com Ele. Em todo tempo Ele nos chama de volta. Talvez você esteja vivendo a provisão de Deus e você não consegue perceber. Porque há tempos Deus tem te provido, tem te sustentado. E talvez isso se tornou natural na sua vida. E você não consegue mais ver o poder de Deus na sua vida. Assim como o povo no deserto, o povo de Israel, eles reclamavam de tudo. Eles reclamavam do maná. Aí eles queriam carne. Deus dava carne, eles reclamavam da carne. Tudo eles reclamavam, porque havia uma insatisfação no coração deles. Porque para eles era ruim ter que depender de Deus. E em todo o tempo, desde a criação do mundo, em todo o tempo Deus queria que nós dependêssemos dEle. Mas quando entra o pecado de Adão e Eva lá no Éden, eles desobedeceram a Deus. E eles perderam tudo o que eles tinham. E agora eles tiveram que trabalhar, ganhar do suor do seu rosto. Se tornou difícil, porque antes eles davam ordem para a terra, e a terra produzia. Eles davam ordem para os animais se multiplicavam. Eles tinham uma autoridade que eles perderam por conta da desobediência. Não quiseram obedecer a Deus, e Deus falou: bom, já que vocês não querem me obedecer, está aqui, vão ficar lá. Agora vocês vão viver. Agora vocês vão buscar o sustento de vocês. E todas as vezes que nós queremos ser independentes de Deus, Deus permite. Ele nos dá o livre-arbítrio. E muitas vezes o que nós estamos vivendo são coisas que nós plantamos na nossa vida, por conta da nossa desobediência. Porque nós não queremos depender de Deus. Porque nós queremos depender da força do nosso braço. Nós queremos fazer do nosso jeito. E o povo ali no deserto, eles foram reprovados por Deus muitas vezes. E eles passaram muito tempo no deserto. O deserto não é o nosso lugar. O deserto é passagem. Nós somos aprovados e vamos para outro nível. Mas existem pessoas que ficam muito tempo no deserto porque vive sendo reprovado. Vive sendo reprovado pelo Senhor e volta para a situação para que seja aprovado novamente. E vive um ciclo na vida. Porque muitas vezes nós não somos gratos por aquilo que Deus tem nos dado. Estamos olhando para as outras coisas e gerando ingratidão no nosso coração. Naquele tempo o povo queria plantar, mas não tinha como eles plantarem no deserto, porque tinha uma promessa de Deus para a vida deles. Desde o princípio, desde o primeiro momento, quando Deus fala com Moisés, é para que o povo saísse dali, porque havia uma terra prometida para eles, havia um lugar de bênção, havia uma terra onde eles comeriam leite, mel, uma terra abundante, uma terra de bênção que Deus tinha para eles. Havia acabado aquele tempo de escravidão e Deus queria tirar eles daquele lugar, mas eles queriam plantar no deserto. Como que nós vamos plantar no deserto? Eles estavam passando pelo deserto, não era para eles ficarem naquele lugar. Eles estavam caminhando em direção à terra prometida. Como nós vamos plantar no lugar aonde a terra é seca, onde nada produz? Nós vamos perder a semente que nós estamos plantando. Nós vamos estar plantando numa terra seca. E era isso que eles queriam plantar e Deus não permitiu, porque Deus estava os conduzindo a um lugar de uma terra boa. Mas eles queriam, se rebelaram contra Deus inúmeras vezes. Inúmeras vezes eles se rebelaram contra Deus, porque eles queriam fazer a vontade deles. E muitas vezes nós passamos por esses processos na nossa vida.
E somos reprovados pelo Senhor também, porque nós queremos fazer a nossa vontade do nosso jeito, do jeito que nós achamos que é certo, e não queremos ouvir a voz de Deus. Não, eu acho que é assim, eu tenho que fazer assim, assim é melhor. Nós achamos que nós sabemos mais do que Deus, aquele que nos criou, aquele que nos formou, e aquele que sabe para onde está nos conduzindo. E às vezes nós queremos plantar também, nós queremos edificar em lugares desertos, em terra árida, em terra seca, onde nada cresce, onde nada frutifica, não entendendo que nós estamos numa transição e que Deus está nos levando para uma terra boa, para uma terra que emana leite e mel, onde Deus tem o melhor para nós. E Deus prepara uma provisão sobrenatural. Quando nós olhamos para Elias, Deus prepara ali uma provisão sobrenatural para ele, tanto para ele quanto para aquela viúva e o seu filho. Deus estava preparando Elias para um mover sobrenatural dos céus. Se você continuar lendo 1 Reis, os próximos capítulos, Deus estava preparando ele para o Monte Carmelo, onde haveria uma grande manifestação do poder de Deus, aonde ele ia enfrentar os profetas de Baal, aonde ele se levantaria contra Jezabel. Deus estava preparando esse homem para esse tempo. E às vezes Deus está nos preparando para algumas situações e para alguns lugares que Ele quer nos levar, e nós paramos no meio do caminho, e nós não queremos ouvir a voz de Deus. Nós queremos ouvir a voz do nosso coração, a nossa voz. Nós queremos ouvir o que as pessoas estão falando. Quando Elias foi alimentado pelos corvos, ele viveu o seu primeiro milagre do seu ministério. Elias teve que andar por fé. Deus falou com ele: vai para lá que eu vou mandar os corvos te dar comida. Gente, isso é doido. Não é normal. A pessoa tem que acreditar, tem que confiar em Deus. Mas Deus faz coisas loucas para confundir os sábios, aqueles que sabem, aqueles que acham que sabem das coisas, que são estudados, intelectuais. Deus confunde, porque Ele é Deus, e Ele faz do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. Quando os nossos olhos naturais e o nosso pensamento crítico começa a manifestar, nós não queremos ouvir o que Deus está falando. Se nós estivéssemos na situação de Elias, talvez, o que nós poderíamos pensar? Ah, não foi Deus não, eu estou louco. Como que o corvo pega carniça, vai trazer comida para mim? Nem quero isso. Se Deus usasse uma pessoa para falar com você audivelmente, ou através de uma palavra de sabedoria, através das escrituras, ou através de um sonho, você ouviria a voz de Deus? Você faria o que Deus está falando? Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando, porque Deus continua falando, Deus não mudou. Não era só no passado que Deus falava, Ele continua falando, e Ele fala comigo e com você todos os dias, em todo momento. Mas o problema é que muitas vezes nós não estamos ouvindo a voz de Deus, porque nós estamos tão cheios de coisa para fazer, porque nós estamos tão atarefados, porque nós estamos igual Marta, fazendo, querendo produzir, e não paramos para ouvir a voz de Deus, não paramos para ouvir o que os céus está falando, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que trabalhar de novo, porque eu tenho que fazer serviço, porque a minha casa precisa ser limpa, porque eu preciso fazer aquilo, e nós não paramos para ouvir o que Deus está falando, e estamos deixando de viver aquilo que Deus tem para nós. E talvez ali nesse momento, se eu e você estivéssemos lá, talvez nós poderíamos dizer assim: me dá logo um saco de pão. Por que o corvo vai ter que trazer comida? Me dá um saco de pão, me dá um novilho que eu dou um jeito, eu me viro, faço um fogo.
É isso que nós queremos, né? Aquilo que é mais prático, que é mais fácil. Por quê? Porque eu não quero depender. Porque depender é difícil. Porque eu tenho que esperar. Porque eu preciso estar ali dependendo de Deus. E muitas vezes nós não queremos depender de Deus. Porque nós achamos que Deus não vai fazer. Que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou. Mas Deus estava querendo ensinar para Elias, e para mim e para você nesta noite, algo muito poderoso. Que tudo está a serviço dele. Todas as coisas estão a serviço de Deus, para mim e para você. Deus nos deu novamente essa autoridade, e nós precisamos usá-la. E eu não vou cansar de falar aqui para você que há uma autoridade de Deus sobre a sua vida, e você precisa usá-la. Quando Jesus morreu na cruz, Ele nos deixou essa autoridade que Adão e Eva haviam perdido lá. Você é uma voz profética na sua casa, na sua família, na sua cidade, aonde você está. Profetize. Comece a declarar palavras de vida, palavras de restauração. Quando você ver algo que os teus olhos estão dizendo que não vai dar certo, que não tem jeito, comece a profetizar, comece a declarar vida sobre aquilo, comece a mudar o cenário através da tua palavra. Você é um homem, você é uma mulher de Deus, há uma palavra de Deus na sua boca, há uma voz profética dentro de você, e nós precisamos profetizar, nós precisamos declarar que o céu se abre, que as portas se abram, que todo decreto de morte que vai ficar por terra em nome de Jesus. Nós precisamos declarar o que os céus está falando. Mas para nós declararmos e manifestarmos o que o céu está falando, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Amém? Tudo está a serviço de Deus. Tudo está à nossa disposição para nos servir. E tudo que você precisa, Ele já liberou para você. Quando Ele te dá uma direção, quando Deus usa uma pessoa para falar com você, ou se você está lendo a palavra, Deus fala com você, ou Deus coloca algo no seu coração e aquilo começa a queimar e começa a queimar. E às vezes você pode pensar, será que é Deus que está falando, ou é o meu coração que está me enganando? Às vezes Deus está te falando. Se você tem dúvida, vai procurar, vai ler a palavra, vai orar de novo, peça para que Ele fale de novo, mas ouça a voz de Deus e caminhe em direção daquilo que Ele está falando com você. Porque quando Deus te dá uma direção, Ele já liberou a provisão para você. Mas se você não for, você não vai ter a provisão. Você precisa caminhar. Você precisa dar passo. A provisão está no direcionamento. E ela está esperando no lugar para onde Deus mandou você ir. Aquilo que Deus mandou você fazer. Porque se você continuar no lugar parado, não tem provisão. Porque aquela provisão foi para o passo que Deus tem para você. Foi para o próximo passo que Deus quer te levar. Para o lugar aonde Deus está te conduzindo. E Ele disse para Elias: eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Elias foi e os corvos o sustentou. Até o dia que o Senhor mandou ele para a casa da viúva. E ele usou as mesmas palavras: eu já ordenei que ela te dê comida. Tinha comida lá? Não. E se nós olharmos, a mulher, ela não tinha nem para ela. Nem para ela tinha. Glória a Deus. É o azeite querendo cair. Não tinha provisão. Ela não tinha nem para ela. Sempre que Deus nos dá uma direção, Ele já preparou a provisão. Quando ele chegou lá no Querite,
Ele teve que esperar se os corvos vinham ou não. Ele não chegou lá e estava lá. E quantas vezes nós não conseguimos esperar a provisão? Bate o desespero. E agora? O que eu vou fazer? Aí nós desesperamos. Saímos correndo atrás da provisão. Nós não precisamos correr atrás dela. Porque se Ele falou, Ele vai fazer. E quantas vezes nós saímos correndo? Mas eu tenho que pagar o meu boleto. Eu tenho que pagar o meu cartão. E nós saímos correndo. Vou para o banco, vou fazer um empréstimo, porque eu preciso pagar a conta. Nesse momento nós deixamos de viver o milagre de Deus na nossa vida. Porque você deu um jeito. Você correu. Você foi atrás de algo. E aí nós temos um problema maior. Se eu devia 300, agora eu vou dever 400, 500. E não vou viver o milagre sobrenatural de Deus na minha vida. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos confiando na nossa força e não na direção de Deus. E às vezes nós colhemos consequências das decisões erradas que nós tomamos. E aí começa a murmuração. Deus não me ajuda, Deus não se importa comigo, Deus me abandonou, Deus me deixou. Mas nós tomamos a decisão errada e desobedecemos, não ouvimos a voz de Deus, não esperamos a provisão de Deus. Elias viveu 2 milagres. Um na casa da viúva, com a farinha. Ali na casa da viúva ele viveu mais 2. A provisão da farinha e a ressurreição do filho daquela mulher. Aquela mulher havia profetizado morte sobre seu filho, mas Deus lhe devolveu a vida. Deus quer ressuscitar tudo que está morto na sua vida. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui. Não foi por um acaso. Não foi porque você gosta de vir no culto domingo. Porque eu estava com outra palavra para ministrar. Mas hoje de manhã o Senhor começou a colocar essa palavra no meu coração. E eu tive que mudar a palavra. Não era sobre isso que eu ia falar. Porque Deus queria falar com você. E nós precisamos ser sensíveis à voz do Senhor. Ouvir o que Deus quer falar, não o que eu quero falar. Não o que nós queremos ouvir, mas o que os céus estão querendo falar. Talvez você já tenha enterrado as suas finanças, seu casamento, seus negócios, sua empresa, seu trabalho, seus relacionamentos, porque você não tem uma direção a seguir. E você tem profetizado já essas palavras. Não vai dar certo, não tem jeito, eu não consigo, chega, já deu. Mas hoje Deus quer trazer vida nessa área da sua vida que você precisa. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé e a obediência, ela traz provisão. Deus manda Elias ir para a casa daquela viúva, e lá não tem nada. E muitas vezes nós vamos chegar nesses lugares também, que Deus manda a gente ir, e a gente fala, mas Deus, o Senhor mandou vir aqui, não tem nada aqui, e agora? É Deus quem provê todas as coisas, não somos nós. Se Ele mandou, nós precisamos obedecer. Quando aquela mulher fala para Elias, nós comeremos e morreremos, ele fala para ela, não temas, faz o que eu te disse, vai lá, faz um bolo pequeno para mim, e depois para você e para o seu filho. Aquela mulher, ela estava vivendo um caos na vida dela. Ela não tinha o que fazer. Ela estava declarando a morte dela e do filho. Ela não tinha mais esperança. Ela falou assim, ó, eu vou fazer, nós vamos comer e vou morrer. E talvez hoje existam algumas áreas da sua vida que se encontrem assim, que você acha que acabou, que não tem jeito, que não vai mais dar certo, sem esperança como aquela mulher. Humanamente era uma loucura para aquela mulher.
ouvir o que o profeta está falando. A única coisa que ela tinha, a Bíblia diz que era um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Era nada. Talvez não desse nem para ela ou para o filho. E agora chega uma pessoa que ela não conhece e pede para ela. Essa mulher, ela não era israelita. Essa mulher, ela não era do povo de Israel. Ela não conhecia Deus. Mas ela obedeceu. Ela ouviu a voz de Deus. Ela obedeceu aquilo que aquele homem de Deus estava falando. E ela viveu um milagre sobrenatural de Deus na vida dela. Deus queria abençoar Elias? Queria. E ele poderia abençoar, continuar deixando ele lá, no corvo. Deus podia fazer brotar água no deserto? Podia. Mas Deus queria abençoar aquela mulher. Deus queria alcançar aquela mulher. Era aquela mulher que era o foco naquele momento. Deus tinha um propósito na vida daquela mulher. Ele queria ressuscitar os sonhos dela. Porque se o profeta não estivesse lá, ela teria comido aquele último bolo. Teria morrido ela e o filho dela. Mas havia uma voz profética naquele lugar. Havia um homem de Deus naquele lugar. Ela estava sensível à voz de Deus. Segundo Crônicas 20 diz assim: crede no Senhor vosso Deus, crede nos seus profetas e prosperareis. Aquela mulher, ela ouviu aquele homem de Deus. Ela creu na palavra e ela prosperou. Ela foi abençoada, porque prosperidade, às vezes nós achamos que é ser rico, cheio de dinheiro, igual o Silvio Santos dá dinheiro para todo mundo. Prosperidade significa ausência de necessidade. Essa mulher, ela foi suprida. Ela, o filho e o profeta. A Bíblia diz por muitos dias. Mas na verdade, se nós continuarmos a lendo, nós vamos ver que foi até que choveu. Quantos anos foram que ia ficar sem chuva? 3 anos. Como que alguém sobrevive? Ainda que Elias, e a Bíblia não relata isso, quanto tempo ele ficou na casa dela e quanto tempo ele ficou no Querite. Mas esse trajeto foi de 3 anos. Ainda que seja 1 ano, quem comeria 3 com um punhado de farinha e um pouquinho de azeite? Só o poder sobrenatural de Deus pode fazer isso. É só Deus que pode mover, é só Deus que pode transformar. Por isso que nós precisamos aprender a depender de Deus, porque Ele faz brotar água no deserto, Ele faz ter mantimento no seu armário, Ele provê na sua conta. Ele é o Deus provedor. Quando nós andamos por obediência, o Senhor se move ao nosso favor. Os céus se manifestam a nosso favor. A provisão e a multiplicação, ela está na boca do homem de Deus, da mulher de Deus. Ela está na sua boca. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E você precisa começar a declarar vida aonde não tem vida, provisão. Você precisa declarar aquilo que você está vendo contrário. Aquilo que você não está vendo, comece a declarar como você já estivesse vendo. Porque quando você libera a palavra, aquilo que estava escondido aos olhos humanos e aos teus olhos, ele começa a manifestar, ele começa a vir à luz. Porque tudo isso já está preparado para mim e para você. Deus não tem uma vida de escassez para mim e para você. E a palavra de Deus, ela é muito clara. Ela diz que se nós obedecermos, nós comeremos o melhor dessa terra. Mas tem uma condição. Nós precisamos obedecer para que nós possamos comer o melhor dessa terra. Porque às vezes a gente acha
que a provisão vai vir da pessoa rica, daquela que tem dinheiro, ou daquela que pode fazer algo para nós. Não, a provisão vem de Deus, e de quem Ele quer, e Ele usa quem Ele quer para abençoar. Ele usou o corvo, Ele usou a viúva, que não tinha pensão. Naquela época, não era como hoje. Hoje as viúvas, elas ainda têm uma pensão, outras têm algum auxílio, têm aposentadoria, mas naquela época não. As mulheres, quando ficavam viúvas, elas dependiam dos filhos. E essa mulher, ela não tinha o filho dela, era pequeno, não tinha nem para ela e nem para o filho. E às vezes, nós somos, às vezes, egoístas. E às vezes nós somos orgulhosos e deixamos de viver algumas coisas que Deus tem para a nossa vida por conta disso. Um dia eu estava conversando com uma moça e ela falou assim que ela tinha ido num lugar e uma pessoa deu umas moedas para ela. E ela olhou para a pessoa e falou assim, pensou assim: nossa, mas é mais pobre do que eu. Olha o que ela está me dando, essas moedinhas. E ela ficou com dó da pessoa. E ela devolveu as moedas para a pessoa. E depois ela me contando isso, eu falei: por que você fez isso? Porque, coitada, ela não tinha nem para ela. Eu falei assim: você deixou de abençoar a vida dessa pessoa. Não é se ela tem ou não tem, não é pelo valor. É o coração. Essa mulher não tinha nada. A viúva não tinha nada. Mas ela fez o bolo primeiro para o profeta. E a bênção de Deus veio sobre a vida dela. Quando uma pessoa der algo para você, pegue e abençoe a vida da pessoa. Abençoe a vida dela, não importa se ela tem menos que você, não importa. Porque muitas vezes nós estamos deixando de abençoar a vida da pessoa, de Deus abençoar a vida da pessoa. Porque às vezes a pessoa pode olhar para outra e falar também assim: Deus tocou no meu coração para fazer isso por aquela pessoa. Ah, mas a pessoa tem dinheiro, para que eu vou fazer isso? Você não sabe o que Deus está querendo fazer com aquela pessoa, o que Deus está querendo falar. Talvez seja uma resposta de Deus, nós não sabemos, nós precisamos ouvir e obedecer. O nosso papel é ouvir e obedecer, não é querer entender o que Deus está falando para nós fazermos. E essa mulher fez como Elias falou. E ela viveu o milagre. Todos os dias ela ia e pegava o punhado de farinha, e pegava o azeite e fazia comida para eles. E todos os dias eles comiam. E a Bíblia diz que o profeta, ela e o filho comeram até que veio a chuva. Porque a provisão de Deus se estabeleceu sobre a vida daquela mulher. Deus queria abençoar a vida daquela mulher. Se ela não tivesse dado aquele bolo para o profeta, eles teriam comido e teriam morrido. E eu quero te dizer algo nessa noite: não vai faltar farinha para você. Não vai faltar azeite para você, não vai faltar recurso para você. Eu não sei o que você precisa, mas há uma palavra de Deus sobre a sua vida. Não vai faltar os recursos para você, não vai faltar o dinheiro para você pagar as suas contas, não vai faltar. Aleluia. Não vai faltar roupa, não vai faltar o alimento, não vai faltar aquilo que você precisa. Eu não sei o que você precisa, mas o céu sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Quando eu caminho na visão revelada da palavra que me foi entregue, sempre haverá provisão e multiplicação. Todos os dias o azeite multiplicava. E eu declaro sobre a sua vida que todos os dias vai multiplicar o azeite, vai multiplicar a provisão, vai multiplicar os mantimentos, vai multiplicar tudo aquilo que você tem precisado, tudo aquilo que você precisa. Os céus está preparando para você. Hoje Deus começa a multiplicar aquilo que você tem nas suas mãos,
aquilo que Deus já te deu nas tuas mãos. Caminhe em direção àquilo que Deus já te deu. Não pela força do teu braço, mas pela palavra revelada, pela palavra liberada na sua vida. Outra mulher que nós vemos, que recebeu uma provisão sobrenatural de Deus, ela está lá no livro de 2 Reis 4. Essa mulher também era uma viúva, que seu marido morreu, e agora os credores, ele adquiriu uma dívida, e agora os credores queriam levar os seus filhos para serem escravos, para pagar essa dívida. E a Bíblia diz que ela vai até o profeta, não era o profeta Elias agora, mas era o profeta Eliseu. E ela vai até ele e fala para ele. E ele faz uma pergunta para ela: o que você tem na sua casa? Ela disse: eu não tenho nada. Marido morreu, não tenho dinheiro, agora eles querem levar os meus filhos. Eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. E o profeta dá uma orientação para ela: pega vasilhas emprestadas dos seus vizinhos, e não poucas. Entra na sua casa, fecha a porta. Porque muitas vezes Deus manda a gente entrar em alguns lugares, fecha a porta do seu quarto, só você e Deus. Fecha a porta para os curiosos não ficar se metendo. Fecha a porta. E começa a derramar azeite nas vasilhas. Começa a colocar o azeite nas vasilhas que você emprestou dos seus vizinhos. E essa mulher começou a colocar aquele pouquinho de azeite que ela disse que não era nada. E ela começa a derramar. Ela começa a colocar numa vasilha, coloca na outra vasilha, ela coloca na outra vasilha. E as vasilhas vão enchendo. E de repente, ela pede mais vasilhas para o seu filho. E o seu filho diz que não tinha mais. Quero te dizer algo nessa noite. Deus vai suprir o quanto você precisar. Quanto você tiver recipiente, Ele vai transbordar na sua vida. Se você tiver só uma vasilha, Ele vai te dar uma vasilha. Se você tiver 10, se você tiver 20, se você tiver 100, o quanto for a sua fé, Ele vai encher as suas vasilhas e elas vão transbordar. O tanto de vasilhas que aquela mulher conseguiu era o tamanho da fé dela. E eu quero te perguntar nessa noite: qual o tamanho da sua fé? Quanto você acha que Deus pode te abençoar? Porque às vezes a gente acha que Deus pode só preparar alguém para pagar um boleto nosso. Não. Deus pode abrir as janelas do céu sobre a nossa vida. Deus pode nos tirar de um lugar e colocar no outro em 2, 3 dias. Deus pode nos transicionar. Isso depende da nossa fé. Não é porque Ele ama mais um do que o outro, não. Quais as áreas da sua vida que você acha que o Senhor precisa abençoar? Que você precisa de um milagre? Que você precisa que esse azeite transborde? Todas? Algumas? Quais? E quando nós olhamos para essa mulher, eu vi algo muito tremendo na vida dela. Depois da multiplicação daquele azeite, agora ela tinha um monte de azeite. Ela volta para o profeta e ela conta para ele o que aconteceu. Ela volta feliz e conta para ele. E ele fala para ela: vai, vende o azeite, paga a sua dívida, tu e teus filhos, paga todas as suas dívidas e viva com o resto. Essa mulher que tinha uma pequena botija de azeite, no primeiro momento ela disse que não tinha nada, mas ela tinha uma botija pequena de azeite. Ela não conseguia ver uma maneira de mudar e solucionar os seus problemas. Mas Deus é o Deus da solução.
E ele usa aquele profeta e fala para ela: vai, vende, paga as suas dívidas e vive com o restante. Ela ouviu uma palavra de direcionamento do homem de Deus, e o azeite seu multiplicou. O azeite da botija dela foi multiplicado. Agora aquela mulher que estava quase perdendo seus filhos, endividada, ela vendeu aquele azeite, ela começou a negociar. E ela pôde viver um milagre de Deus na vida dela. Aquilo que você não consegue ver, aquilo que você acha que é pouco para você, Deus pode multiplicar. Se você obedecer, é Ele que faz a multiplicação, não sou eu, não é você. É Ele que multiplica. O seu nada, o seu pouco, é matéria-prima para o poder sobrenatural de Deus se manifestar na sua vida. O pouco é o poder de Deus que vem, Deus vem, multiplica e Ele faz. Talvez você esteja sofrendo num tempo de escassez. Talvez tem muitas coisas faltando para você. Uma provisão dentro da sua casa. Ou você não está conseguindo emprego. Ou você tem buscado coisas e as portas estão fechadas para você. Eu oro nessa noite para que o Espírito Santo abra os teus olhos, para que você veja aonde há algo dentro da sua casa ou na sua vida, para que Deus possa usar. Talvez a provisão já está lá, seja os seus talentos, os seus dons, que você tem e você não consegue ver, você não sabe o que fazer com eles. Aquela mulher não sabia o que fazer com aquele azeite. Vou tomar só o azeite, não tem nada, só tem um pouquinho de azeite. Mas quando ela ouviu uma direção do homem de Deus, a vida dela foi mudada, a vida dela foi transformada. Talvez como essa mulher, Deus está querendo te levar a ser um empreendedor, assim como aquela mulher se levantou. Deus tirou aquela mulher da escravidão para a liberdade. Seus filhos iam ser levados como escravos. Mas por que escravidão? Se os filhos dela fossem levados para pagar a dívida, eles seriam escravos daquele homem que o marido dela devia. Provérbios 22, 7 diz: quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Um exemplo, quando você vai num banco, você faz um empréstimo, ou se você empresta de alguma pessoa, você se torna escravo daquela pessoa. Porque agora você vai ter que trabalhar, porque você tem que pagar. E enquanto você não pagar essa dívida, você não fica livre. E assim como é aqui no nosso mundo físico, é no mundo espiritual. Mas Deus restaurou as finanças dessa mulher. E Ele deu oportunidade e dignidade para ela. Ela pagou os seus credores. E os seus filhos não precisaram ser escravos. Saia deste lugar de escravidão. Mova. Usa os talentos que Deus deu para você. Usa os dons que Deus deu para você. Tudo aquilo que Deus colocou dentro de nós, não é para dizer, porque às vezes a gente fala, né? Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer aquilo outro, e não sei o quê. Mas nós não usamos aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus colocou dentro de nós. E às vezes Deus está esperando você dar um passo, você se mover, para Ele te abençoar, para Ele te levar para outros lugares, para Ele abençoar a sua vida e abençoar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Nós precisamos nos mover. O que você sabe fazer? O que você sabe fazer? Quais os talentos que Deus colocou dentro de você, que você poderia usar? Talvez você está vivendo um tempo de escassez, mas você saiba fazer tantas coisas. Eu não sei, talvez você saiba cantar, tocar, fazer bolo, fazer salgado, pão, coxinha, fazer maquiagem. Talvez você faça uma bela faxina.
Talvez Deus queira te usar para você ser um empreendedor e ter várias pessoas que trabalhem para você, fazendo faxina nas casas, e você é uma pessoa que sabe fazer e você vai ensiná-las. Eu não sei quais os talentos que Deus te deu, mas eu sei que o pouco que você tem, Deus pode multiplicar. Eu sei que aquilo que você acha que é nada, Deus pode te abençoar e transbordar na sua vida. Comece com o que você tem. Seja fiel, ouça a voz de Deus, obedeça. E você vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Esse é o Deus poderoso que nós servimos. Vamos nos colocar em pé. E às vezes nós temos profetizado tantas coisas na nossa vida. Eu não tenho nada, não vai dar certo. Meu dinheiro não dá. Esse dinheiro que eu recebi, não vou conseguir pagar nem as minhas contas. Você não vai conseguir pagar mesmo, porque você está profetizando. Mas quando você pegar, abençoa e fala: Deus, eu abençoo o meu salário, eu abençoo o que o Senhor colocou nas minhas mãos. Quando você fizer a sua compra, abençoe. Deus, eu abençoo o que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, e eu declaro que isso vai multiplicar. Eu declaro a provisão, eu declaro a bênção, eu declaro que não vai faltar, eu declaro que eu vou conseguir pagar todas as minhas contas. Comece a declarar. Pare de declarar coisas ruins sobre a sua vida, sobre a sua família. Aquele menino morreu. E aquela mulher ficou revoltada. Se você continuar lendo aqui, ela foi para cima do profeta. Agora você veio trazer o meu passado. Você veio trazer as maldições do meu passado. Porque agora o meu filho morreu. Não era ele, era ela. Era a boca dela que havia profetizado. Cuidado com o que você está profetizando. Cuidado com o que você está falando. Mas ele estava ali. E ele orou por aquele menino. E aquele menino ressuscitou. E nós vemos essa mulher vivendo milagres de Deus na vida dela. Se ela não tivesse ouvido a voz de Deus, obedecido, eles teriam morrido ambos. Mas Deus a abençoou. Não faltou nada para aquela mulher. E Deus ressuscitou o filho dela. Deus é um Deus que te ama, independente dos caminhos que você tomou, independente daquilo que você já fez, que você já falou, que você profetizou. Esse é o tempo de você pedir perdão para o Senhor. E se você tem feito isso, se você tem desobedecido o Senhor, se você tem feito coisas que não agradam ao Senhor, se você tem profetizado morte na sua vida, na sua família, nos seus negócios, peça perdão para o Senhor, se reconcilie com o Senhor, peça para Ele te perdoar. Fala: Pai, eu pequei, eu não deveria ter falado isso, mas eu te peço perdão. Pai, me perdoa. Eu declaro vida sobre a minha vida, eu declaro vida sobre a minha casa, eu declaro vida sobre as minhas finanças, eu declaro prosperidade. Eu vou romper, eu vou alcançar, eu vou conseguir. Pai, me dê uma ideia. Pai, abre o céu sobre a minha vida, me ensina, me capacita o que eu tenho, o que eu posso fazer. E Ele vai te direcionar, e Ele vai te ensinar, Ele vai te capacitar. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus que criou todas as coisas. A criação foi feita por Ele. Como Ele não poderia nos dar uma ideia genial? Como Ele não poderia nos ensinar algo? Mas nós precisamos aprender a depender dEle, não das nossas forças. Nós precisamos depender daquele que pode todas as coisas. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. E nós confessamos a Ti o nosso pecado. Porque nós pecamos contra Ti. Nós pecamos contra os céus. Porque nós confiamos na nossa força. Porque nós confiamos no nosso braço. Porque nós queremos tomar direções que o Senhor não tem para nós. Mas nós estamos aqui, Senhor, fazendo o caminho de retorno. Te pedimos perdão, Pai, nos perdoa. Nos perdoa por toda a rebeldia. Nos perdoa por toda a desobediência. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós fomos ingratos com aquilo que o Senhor nos deu. Nos perdoa por todas as vezes que nós não ouvimos a Tua voz e ouvimos o nosso coração.
ouvimos o que nós queremos. Senhor, nos perdoa. Perdoa-nos, Senhor, nos leva a este lugar da Tua presença. Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Aleluias. Santo seja o Teu nome, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Seu amor. Obrigado pelo Seu cuidado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por todo o cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas. Senhor, nós Te exaltamos. E nós queremos dizer aqui, Pai, que nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai. E nós estamos aqui nesta noite, Pai, dispostos a ouvir a Tua voz e a Te obedecer e a trilhar o caminho da obediência e vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que esse tempo de abundância sobre as nossas vidas, Pai, eu declaro sobre a vida de cada um dos Teus filhos um tempo de abundância, um tempo da Tua graça, um tempo da Sua provisão. Pai, eu declaro em nome de Jesus que todas as portas que estavam fechadas, Pai, que elas comecem a se abrir. Eu declaro em nome de Jesus que tudo aquilo que estava parado, que estava retido, que se solte agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro provisão sobrenatural sendo liberada sobre a vida dos Teus filhos. Eu declaro um novo tempo sobre a vida de cada um deles, Pai, porque eu sei que eles entenderam a Tua palavra. E a partir de hoje, Pai, eles vão viver em obediência, ouvindo a Tua voz. Eu os abençoo nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É tão bom a gente ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes a palavra vem com fogo, com voz alta, e muitas vezes ela vem suave, tocar teu coração. Muitas vezes a gente não entende como Deus quer falar com a gente, então nós precisamos estar atentos. E essa palavra
ela veio suave ao teu coração, para que você ali fosse entendendo, e que você possa escutar ela novamente, e que você possa entender ela aí no teu profundo. Amém? Glória a Deus. Queridos, mês que vem, dia 15, nossa igreja vai fazer o primeiro aniversário. Glória a Deus, nós vamos fazer uma grande festa. Nós vamos estar conversando, vamos estar trazendo uma pessoa, um colega nosso, um amigo, profeta Moisés. Ele vai estar com a gente. Nós estamos conversando com ele, nós estamos orando e Deus me ministrou para chamar ele. E nós ficamos em dúvidas, mas Deus é um Deus perfeito. E até lá nós vamos estar preparando uma grande festa aqui. Amém? Que você olhasse essa cadeira vazia que está do teu lado e que você lembrasse de uma pessoa. E que você estivesse essa semana orando por ela, e você vai fazer um convite a ela, para ela estar aqui. Amém? Na próxima semana. Terça-feira é o nosso altar de adoração. Você não pode faltar. Nós vamos estar aqui fazendo um derramar do Espírito nesse lugar. Em nome de Jesus. Fique de pé, estenda suas mãos. E que a graça do Senhor Jesus e que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos teus filhos hoje e para sempre. E diga amém. E aplauda ao Senhor. E abrace quem está do seu lado. E declare bênção a vida dela. Amém? Amém, pastora? Amém.